Olá, estamos começando mais um episódio do Enredo Cultural. Hoje nós vamos conversar com profissionais de diferentes áreas, mas que têm a imagem como a matéria dos seus trabalhos. No Retrato Cultural, a produtora Patrícia Vieira vai nos contar como a cultura faz parte da sua vida. E no Dicionarte temos a participação da Poli de Castro. É muita coisa, né? Então vamos para o bate-papo? O Enredo Cultural de hoje falando sobre imagem, e agora nós vamos conhecer uma função que trabalha a imagem num sentido um pouco mais amplo. O Benedito Ferreira, que é profissional de audiovisual, vai nos ajudar a entender o que é um diretor de arte. O diretor de arte é um responsável por todo o aparato visual de um determinado produto audiovisual. Ele coordena uma equipe, né? Ele chefia uma equipe que contém diversos outros profissionais. Então ele é o cara que vai desenvolver junto com o diretor e com o diretor de fotografia os aspectos visuais de um determinado produto audiovisual. Seriam os elementos que compõem aquela imagem que vai para o vídeo, no caso, o audiovisual. Justamente. Quando a gente pensa na operação mesmo desse trabalho de direção de arte, muitas vezes a gente não tem ali na mão todos os elementos necessários. Enquanto diretor de arte, fala um pouquinho sobre algum desafio que você teve nesse sentido, de ter que desenvolver um projeto onde os elementos eram ou antigos demais, ou futuristas demais. Me lembro de um filme que eu fiz em São Paulo, que a gente filmou, né, recente, assim, e ele era todo ambientado na década de 80, mas não era só década de 80, era década de 80 de uma família coreana. Então a gente teve que se desdobrar para tentar entender como é que era esse universo de coreanos que vivem em São Paulo na década de 80. Mas a gente se prepara pesquisando, fotografando, frequentando exposição, lendo os diferentes tipos de observação do cotidiano. Tudo isso contribui para que a gente esteja nutrido o suficiente para desenvolver um projeto com coerência, né, com afetividade, com carinho mesmo. Meu trabalho, o que eu mais gosto é que cada vez que eu recebo o roteiro no meu e-mail ou que eu imprimo o roteiro na minha impressora e estou ali lendo, cada vez é uma experiência muito diferente. Então, todo tipo de conhecimento para mim vale a pena. Assim, às vezes eu quero entender um pouco mais sobre como as plantas se reproduzem, às vezes eu quero entender como as cadeiras são fabricadas, às vezes eu quero entender como os livros são feitos no interior da China. Então, isso eu acho mais interessante, isso nutre a minha curiosidade, né? Entendi. Benedito, obrigado por sua participação aqui Valeu. no Enredo, valeu demais. E a gente continua falando de cinema, mas agora com o Cinefilia. Oi, meu nome é Poli e hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre uma cineasta que chama Chantal. A Chantal é uma cineasta belga e também uma cineasta que experimenta bastante. Sua filmografia é toda difusa, a gente não encontra um eixo dentro dos filmes que ela realizou. Ela sempre está realizando filmes diferentes, desde documentário à ficção. Uma das características mais fortes dela é o feminismo, ela se assume feminista e ela tem cenas importantes para o cinema mundial, como a primeira cena lésbica dentro do cinema. Os Encontros de Ana, que eu considero um dos filmes mais lindos que eu já vi, que mais me emocionou. Ana é a personagem e à medida que o filme vai se desenvolvendo, ela vai encontrando outros personagens, ela encontra a mãe, ela encontra um antigo amor, ela encontra um desconhecido num trem. E esses personagens vão passando, vão conversando, vão tendo monólogos com a Ana, que a Ana quase não se expressa, monólogos carregados de melancolia.
Tudo isso é transpassado, a gente vai entendendo a história de Ana a partir da história de outros personagens, mas que também acarreta ao que ela é, a desesperança que ela carrega, as confusões que ela tem dentro dela mesma. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer. A Chantal também realizou um outro filme, que é um autorretrato belíssimo, importantíssimo, em que ela vai falar dela mesma, mas ela vai falar dela mesma a partir dos filmes que ela produziu. E ali ela fala que aquilo é ela, então ela é um pouco do que ela realizou e do que ela deixou para o mundo. Ela morreu em 2015, infelizmente. É uma diretora a ser descoberta, sabe? É uma diretora que a gente precisa, talvez, começar a falar mais, começar a mostrar mais. E que bom que aqui no quadro Cinefilia a gente tem a oportunidade de mostrar também essas diretoras que influenciam muito o cenário mundial, mas que são pouco discutidas, pouco mostradas. Então é isso e até a próxima. Nós vimos que o Benedito Ferreira trabalha com a construção da imagem, tanto no aspecto visual quanto simbólico. Mas a gente vai conversar no próximo bloco com um artista que faz, de certa forma, a desconstrução da imagem, criando um novo significado. Como será isso, hein? Já já a gente mostra. Bom, hoje nós estamos aqui no Centro Cultural da UFG, na Praça Universitária em Goiânia, para falar um pouco sobre as ações de cultura que foram desenvolvidas ou apoiadas pela Universidade Federal de Goiás. O professor Kleber é uma das pessoas responsáveis aí por organizar toda uma programação junto com a equipe que trabalha aqui nesse espaço e vai contar para a gente como que foi o ano de 2016 aqui no Centro Cultural da UFG, professor? O Centro Cultural traz na sua estrutura essa possibilidade de interface entre as áreas, por comportar uma galeria, um teatro multiuso, que recebe uma programação tanto de música quanto de teatro e dança, de artes cênicas, e a sala de dança. A gente contabilizou esse ano, ao longo de 2016, que aproximadamente 10 mil pessoas passaram pela programação do teatro e o Centro Cultural, para esse ano, pela sua nova conformação de gestão, abarcando além da direção, na qual me encontro, as coordenações de artes visuais, artes cênicas e música e ação educativa, que também tem ampliado muito essas ações. Professor, as expectativas e o que a gente já tem agora para esse primeiro semestre aqui no Centro Cultural? Sim, temos expandido as parcerias com produtores locais, nacionais e internacionais. Já em fevereiro a gente recebe 3 grupos com produções nacionais. O Centro Cultural apresentou esse ano o edital inédito de projetos curatoriais em artes visuais, que é um dos destaques da programação desse ano. Além de absorver a programação tanto dos artistas que atuam na cidade, quanto da própria produção artística da universidade, porque o Centro Cultural ele é um espaço de aprimoramento e de escoamento dessa produção, de interface entre o que acontece na universidade e o que acontece na sociedade. A gente tem essa preocupação de absorver e de interferir também na concepção estética da cidade. E para a sociedade vale lembrar que os ingressos normalmente têm um valor bastante acessível, né? São valores acessíveis, todo mundo que quiser pode se organizar e participar. A programação está disponível, você pode acompanhar pelo site, tanto do CCUFG quanto da PROEC e nas redes sociais, onde o CCUFG está presente.
O enredo cultural de hoje está mostrando como profissionais de diferentes áreas utilizam a imagem na produção dos seus trabalhos. A Beatriz Perini, por exemplo, é uma artista visual que produz a partir de diferentes imagens. Logo depois do Dicionarte, a gente mostra como é isso. Oi, tudo bem? Eu sou Poli de Castro, amo fotografia. Minha formação é design, audiovisual e fotografia é uma das paixões. Minha carreira é baseada em imagem. Eu trabalho hoje fotografando pessoas. A fotografia é desenhar com a luz e o retrato é humanizar isso. É fazer com que o ser humano seja o personagem principal. Gosto bastante de pessoas e retratá-las é o meu papel. O olhar é o melhor equipamento, mas a gente também tem que saber como controlar a abertura, o enquadramento e a velocidade. A fotografia de retrato, ela pode ser simplesmente uma representação exata da pessoa, ou você pode tentar espontaneamente tirar um pouco do que tem dentro daquela pessoa através do retrato. A preparação é o diálogo, é sempre estar à vontade no ambiente, né? Seja onde for, independente de ser estúdio ou externa. O equipamento, fisicamente falando, muitas vezes independe. Se você consegue, qualquer que seja o equipamento, fazer o melhor enquadramento, tirar dele a melhor luz, fazer com que aquela pessoa tenha uma identificação com a própria imagem, esse é o melhor equipamento possível. Antes da gente bater um papo aqui com a Beatriz Perini, vamos dar uma olhada nas obras que ela produz. Me diz uma coisa, como que a gente pode definir o seu trabalho? Então, eu costumo dizer que eu faço colagem, mas eu vou reunindo várias coisas que eu faço, tipo desenho, foto, coisa de revista, e vou juntando e criando essas coisas novas, sei lá. As suas ideias de criações, elas surgem normalmente a partir de quê? Surgem mais de uma vontade minha de representar algumas coisas que eu vejo na minha cabeça, assim. Às vezes com alguns temas que eu quero falar, ou então algumas técnicas que eu quero experimentar. A ideia inicial seria essa, então, assim, de pegar uma imagem, por exemplo, e recortar ela, juntar com outra e dar um novo... ressignificar essas imagens. Sim, e também brincar muito com a composição que você pode ter. Às vezes você pode pegar vários elementos e transformar aquilo em várias coisas, sabe? Então eu gosto desse exercício, dessa brincadeira. Eu já fiz uns 2 trabalhos que tem essa abordagem do universo feminino. Um foi uma série de colagens que se chama Desquitada, que era sobre mulheres desquitadas, que eu peguei uma reportagem e tal, fiz umas colagens. E o outro foi uma série que virou capa do disco daquela banda Carne Doce, que são as mulheres pintadas com acrílica e tal. Tem uma coisa que é muito bacana no trabalho da Beatriz, é que muitas das suas criações, elas estão na internet, né? Sim. E você acha bacana o pessoal acessar pela internet, pelo Facebook, por exemplo, e compartilhar? Nossa, eu acho muito foda, porque eu acabo conhecendo muitas pessoas de vários lugares que entram em contato com o meu trabalho de alguma forma e a gente troca ideia. E depois, sei lá, às vezes eu vou na cidade e a gente conversa sobre, sei lá, se faz amigos, assim. Beatriz, valeu demais, brigadão por esse bate-papo e até uma próxima. Até. Olha só, vocês viram que a Beatriz, ela transforma imagens e fotos em uma outra arte. Mas no próximo bloco nós vamos conversar com outra artista que transforma outras artes em foto através do seu trabalho de fotodocumentário. A gente te mostra já já.
nome é Patrícia Vieira, eu sou produtora cultural, trabalho com produção já há 16 anos. Comecei meu trabalho na Secretaria de Cultura do município em 2000, na gestão do Sandro de Lima. Foi um acaso, né? Na verdade eu fiz o caminho inverso. Eu cheguei na Secretaria de Cultura porque eu estava procurando um trabalho e tive a oportunidade de ir para lá. E me deparei com esse universo de bastidores. O produtor cultural ele tem o poder de alterar a cena cultural da cidade, a vida cultural da cidade, né? O papel dele é ser esse agente que possibilita a circulação dos grupos. Não é papel do produtor somente executar aquilo que o artista quer, e sim pensar a melhor forma de chegar onde muitas vezes não tem acesso. E por isso, tanta necessidade de trabalhar com formação de plateia. Essa resistência a gente tem que ir vencendo devagarinho. A resistência, eu gosto muito de trabalhar com teatro político, é você levar um público para ir assistir o Abajur Lilás do Plínio Marcos. A resistência de ver com que da pessoa permitir que mexa com valores tão profundos, com questões tão... Existe a resistência da comodidade, de sair do conforto do seu lar, do bar, da frente da televisão e se permitir o contato com a arte nas suas diversas linguagens. De 10 anos para cá, eu acho que muitos dos projetos foram mantidos. Alguns dos projetos que começaram naquela gestão, mas houve sim um certo amortecimento de ações mais ousadas, mais inovadoras e principalmente de políticas públicas. Eu sinto que hoje o Estado ele cumpre muito mais o papel de produtor cultural do que de pensar políticas públicas para a cidade, para os artistas, pensar formas de proporcionar a circulação de artistas. Produzir é articular o tempo inteiro. Eu preciso viabilizar aquela proposta. Aquela proposta faz parte de um sonho do artista, de um trabalho muito difícil, árduo, de pesquisas, montagens longas. E eu tenho um compromisso de viabilizar isso. A nossa profissão, sem criação de rede, sem parceria, é impossível. E é assim que eu vejo o mundo também. Sem o coletivo, sem a parceria, não tem como sair do lugar. Bom, voltamos com o enredo e agora a gente vai revelar uma fotógrafa que sempre fica atrás das câmeras. Lógico, né? Fotógrafo não tem como ficar na frente das câmeras. Laísa, tudo bem? E aí, como que é ser fotógrafa de espetáculos de teatro, dança, espetáculos cênicos? Eu particularmente acho uma delícia, né? Que teatro sempre foi minha paixão. Eu tentei ser atriz, mas nunca fui boa, nunca tive voz, essas coisas. E acabei ficando ali em volta, né? Com a fotografia eu tô sempre sentindo o cheirinho do palco ali. E o seu trabalho acontece de que maneira, Laísa? Você chega lá e fotografa ou tem uma preparação? Não, isso eu tento retratar o que a pessoa, o ator, quer dizer com sua peça, né? A gente tem uma conversa antes, ele me fala o roteiro, me explica como que é, o que ele quer falar, o que ele quer dizer. E eu tento retratar nas fotos o que ele quer passar para o público. Inclusive, antes eu brigava muito com os iluminadores, né? Com Horst, principalmente. Aí eu comecei a fazer curso de iluminação, de palco, e comecei a entender a linguagem do iluminador para mim não estragar o trabalho dele também. Então, às vezes você fala, ai, nossa, tá muito escuro, mas aquele momento precisa. Era para ser daquela maneira. Era para ser, e você tem que retratar daquele jeito. Você não pode tentar clarear. Uma dica da Laísa para quem fotografa espetáculos, não use flash. Nossa, flash não. Laísa, e você hoje se sente realizada com o trabalho que você faz? Sim, nossa, muito. Era um sonho, né? Porque a gente sabe que teatro não é uma coisa para ficar rico, né? Foto
Foto, se você focar em outro campo, sim, eu conheço vários fotógrafos que enriqueceram, assim, mas eu segui ficar nessa linha e viver mais simples, né, ser o mais simples, pelo prazer. Agora, o que eu sou cobrada sempre é o livro, né. Ah, é um livro... Um livro falando... desses anos todos eu vou fazer. Gente, vocês não sabem o tanto de foto que tem para selecionar. O tanto de arquivo que tem que olhar um por um, é muitos HDs e antes dele muitos negativos, né? Prazer te conhecer. Obrigada. Valeu demais. Ai, gente. Ai, agora para relaxar. E vamos ver fotos da Laísa por aí e saber agora quem é o rosto que fotografou, de quem é aquele olhar. Obrigada. Obrigado a você. Chegamos ao fim de mais um Enredo Cultural, mas você não precisa esperar até a próxima semana para saber as novidades da TV UFG. Acesse nosso site e veja conteúdos exclusivos e gratuitos. Aproveite também para mandar as suas sugestões e opiniões. Estamos esperando, hein? Até a próxima. Tchau!